Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hey Ho, Let's Grow. Hoje estou aqui com uma pessoa super especial novamente, Renato Freitas. Muito obrigado por ter aceito o primeiro convite. Fala um pouquinho, cofundador da 99, cofundador da Yellow, empreendedor serial, né? Então tem na bagagem aí algumas empresas. Quantos foram? 4? Foram 3. Três. Poxa, já tá legal, hein? Legal, eu que agradeço o convite, cara. Obrigado. Que bom, seja bem-vindo, fica super à vontade e vamos bater um papo legal hoje. Me conta um pouquinho da tua história. Enfim, você é formado em engenharia, né, pela USP, se eu não me engano. Como é que não foi para o caminho para a carreira tradicional de engenheiro, enfim, de trabalhar em indústria geralmente, e foi para esse mundo de empreendedorismo? Legal. É bom, em primeiro lugar, os engenheiros geralmente vão para consultoria e banco, né? Eles não Também. vão, não muito mais. Mas enfim, minha história assim, eu tinha em casa um exemplo de empreendedorismo, que meu pai foi empreendedor, ele tinha uma metalúrgica pequena, e eu trabalhei com ele dos meus 14 anos até o final da faculdade. Então, assim, para mim era uma coisa que já tinha, na vida já tinha. Naquela época não se falava muito em empreendedorismo, startup e tal, mas eu tinha aquilo como um exemplo, claro, eu nem sabia na verdade, mas eu tinha aquilo como um exemplo. E me ajudou também, assim, eu fiz engenharia porque eu sou nerd, aprendi a programar, tinha, sei lá, 13, 14 anos, alguma coisa assim. E durante a faculdade a gente teve a ideia da nossa primeira startup, e então foi muito natural para mim, para a gente construir, a gente acabar construindo esse caminho e não ir para um caminho tradicional. E durante a faculdade também eu me interessei bastante por empreendedorismo. Durante a faculdade estavam surgindo os primeiros livros de empreendedorismo e tal. Então eu até brincava com alguns colegas de turma que eu, no final do curso, eu falava, eu prefiro ter minha barraquinha de cachorro quente do que ir trabalhar na empresa de alguém. Acabou que eu construí algumas startups aí. Quando a gente entrou na faculdade, a gente ainda tinha internet de escada em casa. Quando a gente saiu da faculdade, a gente já tinha internet de banda larga. Então o período que a gente estava na faculdade foi o período que a banda larga ficou mais acessível para as pessoas. O processo de estudar ainda era muito offline na faculdade. A gente ia para as Xerox, tirar cópia dos materiais dos professores para estudar. E aquilo mexeu com a gente. Falou, putz, cara, com internet, com essa nova forma das pessoas consumirem conteúdo, isso aqui tinha que estar online, não tinha que estar na Xerox. E a gente construiu uma plataforma para as pessoas compartilharem material de estudo. Então, basicamente, o EBA é isso. Então, o jeito que eu gosto de explicar ele é assim, pensa que é o YouTube, só que em vez das pessoas subirem vídeos, as pessoas sobem slides de aula, sobem resumos, monografias, provas antigas, exercícios resolvidos, esse tipo de coisa. Qualquer coisa que sirva para estudar. E lá foi uma ótima escola pra gente, sem a gente saber também, a gente estava aprendendo coisa pra caramba lá. Então, a gente se tornou um site de porte médio, vamos dizer assim, tinha 7 milhões de visitantes únicos por mês, então, enfim, não era pequenininho, não era um grande portal, mas serviu pra gente ter os nossos primeiros aprendizados de como construir um produto e uma tecnologia para servir milhões de usuários. Vocês monetizavam de alguma forma? A gente monetizava com publicidade. Então, isso foi uma das características não muito boas do EBA, é que a gente não conseguiu fazer um modelo de negócios bastante robusto para fazer a empresa escalar bastante. A gente basicamente monetizou com publicidade, então era como se fosse um grande blog, vamos dizer assim, o site. Servia para dar um dinheirinho para a gente, servia para manter um time relativamente pequeno, mas não servia para tornar um negócio muito grande. E até por conta de, depois que a gente percebeu isso, a gente falou, cara, agora a gente tem que começar a olhar para outras coisas, e foi aí que veio a ideia da 99. E aí a gente lançou em 2006 o EBA, em 2012 a gente lançou a 99, e em 2012 o que aconteceu foi o Ariel, a gente estava nessa vibe já de, a gente precisa achar uma próxima coisa, já que esse negócio aqui não ficou grande o suficiente, e aí o Ariel foi para a Alemanha, a passeio, e por recomendação de um amigo lá, ele usou o primeiro aplicativo de táxi do mundo. Que chama MyTaxi. Eu acho que tem até hoje. E aí no mesmo dia ele mandou uma mensagem, falou, cara, achei, essa aqui é a próxima coisa que a gente tem que fazer. E aí similar à ideia da internet banda larga, ter motivado a gente a construir uma coisa nova, em 2012 estava acontecendo a mesma coisa com o smartphone. As pessoas estavam deixando de usar o feature phone, né, aquele telefone sem touch, para usar o smartphone. Putz, aí meu lado nerd falou, cara, quero fazer um aplicativo.
E assim que ele voltou da Alemanha, a gente começou a usar o nosso tempo livre, assim, nossas noites e madrugadas, para a gente desenvolver o protótipo. E isso era, sei lá, abril por aí, de 2012. E aí a gente preparou tudo. Em julho a gente ficou cadastrando os primeiros motoristas na plataforma e em agosto a gente lançou para o público. Legal. Então, isso lá em 2012. E como é que foi esse início, né? Beleza, foi... primeiro, o Ariel era só... Vocês já eram sócios? Já, o Ariel foi meu colega de turma. Legal. A gente lançou junto o EBA, a gente fundou tudo junto aí. O EBA, 99, a Yellow, tudo Casamento junto. de longo prazo. Cara, é similar a um casamento, cara. Muita gente fala, cara, sociedade é igual ao casamento. E eu falo, cara, eu acho que sociedade é mais difícil que casamento, na real. Sabe por quê? Porque, cara, primeiro que quando você tem essa carga de trabalho que a gente tem, você passa muito mais tempo com o seu sócio do que com o seu esposo, sua esposa. E ao longo de um casamento, você toma algumas decisões difíceis. Mudar de casa, ter filho, talvez alguma doença que tenha, às vezes tem algumas decisões difíceis. E com sócio, você toma uma decisão difícil, cara, 5 por dia. Então é um relacionamento mais difícil, assim, tipo, contratar, demitir, decisão de estratégia, um monte de vamos pra lá, vamos pra cá. Então, eu posso até dizer que a sociedade te prepara para um casamento, vamos dizer assim, porque de alguma forma tem algumas similaridades. Mas enfim, fundei com ele as 3 startups. Legal. E como é que foi esse MVP da 99? Como é que foi esse início? Cara, foi desafiador. O principal desafio no começo foi, um dos principais desafios, mas que foi bastante difícil, foi convencer os motoristas a comprar um smartphone, porque lá em 2012, as pessoas que eram nerds, early adopters, as pessoas já tinham smartphone, mas a pessoa comum, a pessoa que não é early adopter, ela não tinha smartphone ainda, e os motoristas se encaixavam nessa categoria. Então, não é que eu tinha que convencer o cara a usar 99, eu tinha que convencer o cara a comprar um smartphone e aí usar 99, então foi bastante difícil lá em 2012, acho que isso foi um dos principais desafios, porque, para você ter ideia, era tão difícil convencer, a gente tinha um papelzinho que a gente entregava para os motoristas escrito telefone Android 2.2 ou superior, sei lá o que, entregava na mão dele para ele levar na loja, porque além de ser um smartphone, tinha que ser um smartphone com algumas características, né? Que hoje em dia, meio que você compra qualquer smartphone, funciona qualquer aplicativo. Naquela época, se pegasse um Android 1.6, que é o que tinha na época lá, o 2. sei lá o que, não funcionava. Então tinha que ser um Android ainda um pouquinho mais moderno. Então, assim, tinha que educar o cara nesse sentido, né? Explicar para ele como funciona. Então esse foi um dos desafios. Toda a dinâmica, o comportamento, o hábito que ele tinha... Total, o hábito dele era completamente diferente. Então uma das histórias que eu gosto de contar um dia chegou, a gente lançou a 99, a nossa sede era onde era a nossa primeira startup, o EBA, ali uma casinha ali no Planalto Paulista. E a gente atendia eles fisicamente lá, não tinha atendimento remoto nem pelo aplicativo. Né? No MVP era tudo manual ainda. Então um dia chegou um motorista lá com um celular, falou, cara, vocês me fizeram comprar esse celular aqui, mas ele não funciona. Aí a gente falou, como assim não funciona? Vamos fazer um teste, né? Deixa eu te ligar, me fala o seu número. Ele falou o número, ligou para ele, aí tocou o celular dele e ele apertava na tela e falou assim, ó, não atende, não funciona. Ele falou, não senhor, não é assim, você tem que fazer assim, ó. Arrastar. Você tem que arrastar, tem que fazer o slide, né? Então, bom, para quem não está assistindo, está só ouvindo, o motorista tentava apertar o botão em vez de fazer o slide na tela. Então a gente teve que explicar para ele, era realmente inserir ele nesse mundo do smartphone. Mas cara, na história toda da 99, uma das características fortes que foram diferenciais nossos foram a gente estar sempre muito próximo do motorista. Então a gente entendeu isso e a gente falou, cara, uma das coisas que vai ser fundamental para a 99 conseguir crescer e a gente conseguir fazer esse cara adotar essa tecnologia. Então, lá no começo da 99, a gente fazia workshops com os motoristas para a gente ensinar ele a usar o smartphone. Não era ensinar a usar 99, era ensinar a usar tradutor, ensinar a usar e-mail, ensinar ele a usar
agenda, mapa, coisas que são ferramentas de trabalho para ele entender que aquilo ali era uma ferramenta de trabalho e era uma coisa legal para ele colocar na vida dele. Então, assim, era bastante desafiador, mas aquilo também estava construindo diferencial para a gente, construindo base para muita coisa. Então, o fato da gente estar ali e entender que a gente precisa explicar para o cara como que atende o telefone, você fala, cara, aquele é tão novo para ele que eu tenho que ensinar a coisa mais básica de um telefone, que é atender. E aquilo internalizou para a gente, e a gente falou, cara, a gente tem que fazer um aplicativo para quem nunca usou um smartphone usar. Isso é muito fácil de usar. Então, nosso aplicativo era muito mais fácil de usar do que qualquer concorrente, porque a gente fazia um esforço muito grande para o nosso produto ser muito bom para o motorista. E como é que vocês faziam para chamar esses primeiros motoristas? Porque como você falou, poxa, o cara não sabia... Primeiro, não tinha como achar vocês, né? Segundo, não sabia utilizar o smartphone. O que era? Poxa, ganhe dinheiro, igual essas publicidades da internet aí, ganhe dinheiro. Cara, teve duas coisas que funcionou. A primeira cara, bom e velho panfleto. Então, a gente tinha, assim que a gente lançou a 99, a gente pegou o projetor, que era o projetor da outra empresa, e projetou o mapa da 99 na parede, assim. A gente tinha projetado o mapa de São Paulo com os pins, né, dos motoristas para saber onde tinha motorista. E na época, o mapa todo tinha, sei lá, 30 motoristas, sabe? Era tipo pouco. Mas o que a gente fazia, a gente olhava para o mapa, via onde tinha buraco, falava, ó, tem um buraco aqui na Zona Oeste. Pegava o carro e ia para lá, parando de ponto de táxi em ponto de táxi, panfletando para os motoristas. E a gente tinha um negócio que eu acho que na época foi bastante esperto. A gente falou, cara, se a gente fizer um panfleto para o motorista, cara, se a gente jogar um panfleto na sua mão, muitas vezes você não vai nem ler, você vai jogar fora. Então a gente fez uma carta para os motoristas. Então a gente ia no ponto de táxi e a gente entregava uma carta para ele. Então esse cara, dobradinha, bonitinha, ele abria, parecia uma carta com assinatura e tudo. E aí o cara pegava e lia. Então era mais legal, era mais chamativo. Então isso foi uma das coisas, a gente fez bastante isso. E outra coisa que funcionou muito foi boca a boca entre os próprios motoristas. Então, os motoristas, a maior parte dos motoristas sempre se relacionava com outros motoristas. Então é meio que uma comunidade, assim, eles tinham uma turma. Cada um tinha a sua turma, mas eles tinham turmas. E uma vez que um cara da turma instalou o aplicativo e os outros veem que esse cara está tendo mais corrida do que ele, os outros querem aquele aplicativo também. Então tem um efeito de eu não quero perder essa onda que o meu amigo tem. Não é nem o fear of missing out, é isso aí. É o cara. Porque o fear of missing out é um pouco diferente. Nesse caso, o cara tá perdendo dinheiro, né? Não é que tô por fora, mas, cara, tô perdendo uma oportunidade de dinheiro ali. É legal. Então isso acabava funcionando muito bem entre os motoristas, eles mesmos, um ponto de táxi que tem fila, o cara que é o terceiro, quarto lugar da fila, toca o aplicativo, ele sai, os caras que estavam na frente da fila dele falam, cara, como assim, eu estou na frente da fila e não estou tendo a corrida? Então eles acabam instalando e aderindo também. Então isso acabou funcionando bem entre os motoristas, falar entre eles e a gente panfletar. Então, basicamente, esse foi o principal jeito da gente trazer motorista no começo. Legal. E no começo, vocês já lançaram com o aplicativo ou vocês chegaram a fazer alguma coisa prévia para validar se... Como eu falei, esse lado nerd nosso falou mais forte. A gente tinha o app antes de qualquer outra coisa. Porque a graça no começo, na construção do protótipo, a graça nossa era na construção do protótipo. Depois a gente viu, pô, realmente isso aqui pode impactar bastante a vida das pessoas e aí foi aí que a gente começou a evoluir isso. Então, eu lembro no início que eu ainda morava lá em Florianópolis e vim para São Paulo e, poxa, eu vou testar isso daqui, que o pagamento era em dinheiro, né? Você pedia e o cara tinha um monte de troco. Hoje em dia... na época, um dos diferenciais nossos no começo também foi que a gente cadastrava os motoristas que tinham maquininha de cartão, porque um dos problemas lá em 2012 é que não era obrigatório os motoristas de táxi ter maquininha. Isso foi só, acho que em 2015 que foi obrigatório. E então, assim, você pegar um táxi e você ter a certeza que você pode pagar ele com cartão de crédito era um diferencial. Então a gente cadastrava isso
e quando você pedia o táxi na 99, nas primeiras versões, você podia escolher se você ia pagar em dinheiro ou em cartão. Se fosse em cartão, a gente só mandava aquela corrida para os motoristas que a gente sabia que tinha maquininha. Legal. Show. Animal. E como é que foi a diferença entre o início da 99 e da Yellow? Cara, foi bastante diferente, assim. Na 99, a gente foi um começo bem, como é que eu vou dizer, mais tradicional, assim, vamos dizer. Porque, cara, a gente colocou um protótipo no ar, a gente testou o protótipo, a gente ficou com a empresa com um bootstrapzinho bem chinfrim no começo. Então, durante os primeiros 8 meses, alguma coisa assim, da 99, cara, era R$ 1.000 meu, 1.000 do Ariel, 1.000 do Paulo, pra gente bancar a operação da empresa. Era esse o funding que tinha. Todos nós tínhamos algum lugar que dava salário pra gente. E a gente colocava isso e a gente falou, cara, vamos fazer desse jeito, super light, até a gente ver que o negócio vai vingar. E aí isso funcionou muito bem. Então a gente foi devagar, pegou um protótipo, pôs no ar, estava aprendendo muita coisa. Era a primeira vez a gente lidando com aplicativo, era a primeira vez a gente lidando com lojinha de aplicativo. Assim, era tudo novo, assim, era a primeira, até quando a gente fez o primeiro aporte da 99, que foi em 2013, foi o primeiro dinheiro que a gente pegou para a gente montar um time e para a gente levar a 99 para outras cidades do Brasil, que foi a nossa primeira expansão, que a gente só estava em São Paulo até então. Então, assim, foi meio numa velocidade normal, assim, o começo, né? Depois acelerou bem. E na Yellow, cara, começou tudo no talo, assim, foi muito rápido. Então, por diversos motivos. Primeiro porque a gente era fundador de Segunda Viagem, vamos dizer assim, então a gente já tinha construído uma coisa com bastante similaridade ao que a Yellow vinha a ser. Então a gente já sabia o caminho das pedras para um monte de coisa. O fato da gente ter tido esse histórico também ajudou a gente a levantar dinheiro. E o próprio modelo da Yellow é um modelo que não funciona em baixa escala. Então não adianta você colocar 100 bicicletas na rua. Você tem que colocar milhares de bicicletas na rua, senão o modelo em si não funciona. E aí, juntou tudo isso, a gente conseguiu levantar muito dinheiro. Então, é um modelo que precisa de dinheiro, é um modelo, mas ao mesmo tempo a gente tinha experiência, a gente tinha a bagagem que a gente trouxe do outro negócio, e isso atraiu o dinheiro de investidor. Então já começou grande. Então a Yellow foi muito rápido mesmo. Então a gente começou a trabalhar em janeiro de 2018, e nesse ano de 2018 a empresa já tinha mais de 100 pessoas no final do ano. Cara, em um ano ter mais de 100 pessoas já é um negócio, eu acho que tinha quase 200, eu não lembro direito os números. Tinha um time grande de operações de rua e tal, mas assim, a gente construiu um negócio muito rápido. Mas cara, era uma aposta mais difícil de fazer também, né? Porque uma coisa é você ir aos poucos, cadastrando motorista de táxi, você nem precisa você não tem muita coisa para a empresa perder caso não dê certo. No caso da Yellow, a gente tinha as bicicletas são da empresa, né? Diferente da 99 que os carros são dos próprios motoristas, a Yellow, as bicicletas são da empresa. E está colocando elas na rua. Então se você perder, você vai perder um pedaço da empresa na rua, né? Então é bastante desafiador. Então era mais arriscado nesse sentido. Mas foi muito mais acelerado, muito mais rápido no caso da Yellow. A gente está vendo aí. Só por curiosidade, sabia, a gente em 2015, que foi o início do Darwin, a gente investiu numa empresa que se chamava Uzi Bike e era com um modelo similar da Yellow, só que ela era focada em colocar as bikes, um estilo mais das bikes que são do Itaú, né, que são utilizadas ali, mas colocava nos hotéis e daí o pessoal podia utilizar. Não teve tanto sucesso quanto a Yellow, né? Tem um valor grande do modelo da Yellow que é não precisar da estação. Primeiro porque também é um pedaço de infraestrutura que você precisa construir e dar manutenção, mas principalmente porque você consegue dar muito mais capilaridade de distribuição para a bicicleta se você não precisa de uma estação. Então a bicicleta ela pode estar muito mais perto de você e muito mais conveniente para você pelo fato de você não precisar de uma estação nem para pegar nem para devolver.
Porque muitas vezes devolver é o problema. Ou você não sabe onde tem que devolver, ou você chega numa estação, a estação está cheia e aí você não tem como devolver, você tem que procurar outra. Então tem alguns problemas assim que causa quando você tem esse modelo mais engessado, vamos dizer assim. Tem seus benefícios, que você consegue ter uma bicicleta um pouquinho mais, com a especificação um pouquinho melhor, assim, no sentido de uma bicicleta com marcha, uma bicicleta com mais funcionalidades, vamos dizer assim, que aí ela não consegue ser, porque ela precisa ser bastante barata, mas tem esses problemas de você encontrar bicicleta e devolver bicicleta. Sim. Pegando o gancho já que você tinha comentado sobre, vocês já iniciaram a Yellow com bastante capital, né? Fizeram uma captação que proporcionou a escala mais avançada, mais rápida, né? Como é que foi no caso da 99, né? Bom, pela experiência que você teve, porque a gente tem um pouco de mito aqui, e por vezes é verdade, por vezes não, de que o capital para B2C, para empresas B2C, né? Ele não é tão acessível assim. Realmente exige muito, um capital intensivo, né, para escalar o negócio, mas por vezes até mesmo os VCs do país por vezes não tem tanto, tem um mito, né, de que não tem tanto apetite a esse tipo de risco, né? Como é que foi no caso da 99? Como é que foi nessa trajetória? Cara, a gente teve em alguns momentos um pouco de facilidade, em outros momentos uma dificuldade extrema assim, de levantar dinheiro. Eu nunca atribuí isso ao fato de ser B2C. Eu acho que tem uma diferença que primeiro, existem muito mais negócios B2B do que B2C. Eu vi uma estatística que acho que 25% das startups só parece que são B2C, então você tem 3 vezes mais startups B2B do que B2C. E geralmente B2B você consegue mais rapidamente ter um modelo retroalimentando o dinheiro e você começa a ver o unit economics um pouco mais rápido. E o B2C, muitas vezes, tem que apostar no unit economics que vai vir daqui 2 anos, caso dê tudo certo. Então, acho que o nível de risco talvez seja um pouco maior nas empresas B2C do que na empresa B2B. Talvez por isso que tenha tenha a percepção de ter menos dinheiro. No nosso caso, o nosso seed foi relativamente acessível, assim, vamos dizer, não vou dizer fácil porque nunca é fácil, mas a gente conseguiu relativamente rápido. Demorou um pouco até a gente ir atrás do nosso Series A e nosso Series B, mas eles foram muito próximos da Tiger. E o nosso Series C foi um inferno, assim, foi muito difícil principalmente porque o cenário competitivo era muito ruim. 2 coisas, o cenário competitivo era muito ruim, não existe capital no Brasil para esse tipo de coisa, tem que pegar fora. E, cara, o Brasil nos últimos anos aí, cada hora tem uma novidade que o gringo começa a ter um pouco mais de dificuldade de olhar para cá. Agora está um pouco melhor porque já tem casos de unicórnios e tal, então acho que isso tem ajudado bastante, mas foi bastante difícil, assim. E a gente tinha uma coisa que para mim era bastante ruim, assim, para todos nós era bastante ruim, que os nossos comparables no mundo, muitos deles tinham o mesmo nível de uso que a gente, quantidade de usuários, quantidade de corridas e tal. Mas mesmo os caras que tinham o mesmo uso que a gente, eles tinham valuations muito maiores, tipo 5 vezes maiores que o nosso. E assim, ninguém conseguia justificar, nenhum fundo conseguia dizer, cara, por que esse cara tem esse valuation, por que a gente tem esse valuation? Isso foi muito difícil. E a única explicação é porque, cara, eles torcem o nariz para o Brasil de alguma forma. Então, a nossa dificuldade, eu acho que foi muito mais por conta de, enfim, ter um cenário competitivo ruim. 2016 foi bastante difícil para a gente, porque, enfim, a Uber estava ganhando muito mercado, era aquela época que a regulamentação ainda não era clara, não existia uma regulamentação clara para transporte de aplicativo. Então, e Uber ganhando espaço, a gente perdendo espaço, e muito difícil de levantar dinheiro. Então, tudo isso junto foi um ano bastante ruim para a gente, foi o pior ano da história da 99. Mas eu não atribuo ao fato de ser B2C, assim, nunca passou por minha cabeça, na real. Talvez
porque vocês estão olhando mais um panorama maior, vocês fazem mais essa comparação. Eu nunca fiz essa comparação. Legal. E no momento de seed, que você comentou que foi, enfim, dentro das suas proporções, mais tranquilo de captar, você lembra qual que era o momento da 99, enfim, em questão de usuários, em questão de métricas? Cara, eu não lembro. Eu lembro que a gente estava... Algumas coisas que eu me lembro foi... A gente começou a ter uma atração bem grande. Vou te dar alguns exemplos que eu me lembro. A gente lançou em agosto de 2012. De agosto até o final do ano, até dezembro, por aí, a gente tinha cadastrado no sistema 200 motoristas. Fazendo todo aquele trabalho que eu falei de panfletar, de convencer os caras a comprar smartphone, etc. Em 2013, quando foi a época do carnaval, eu lembro que era carnaval quando eu pensei nisso, mas não lembro se foi fevereiro ou março, mas por aí, que foi, cara, 2, 3 meses depois, a gente estava cadastrando 100 novos motoristas por dia. Então, alguma coisa aconteceu que até hoje a gente não sabe explicar completamente, mas a gente acha que é porque começo de ano é mais fraco para o motorista, e também a gente acha que muitos deles talvez ganharam o smartphone de Natal nesse ano, alguma coisa assim, algumas teorias que a gente tem. Mas foi nessa hora que a gente falou, putz, acho que tem alguma coisa aqui. Porque até então a gente estava com aqueles R$1.000 cada um por mês, depois a gente começou, putz, acho que a gente tem que começar a levar isso aqui para um próximo patamar. E nessa hora a gente percebeu, 100 novos caras por dia e todos esses caras ganhando corrida, ainda era pouquinho corrida por dia naquela época, mas estava, e a gente ganhou tração. Somente em São Paulo. Ainda em São Paulo. Assim, eu não lembro o número de usuários, eu não lembro o número de corridas, mas eu lembro dessa curva de taxistas que, na real, era o principal gargalo, na verdade, né? Porque uma vez que você tem taxistas, você consegue trazer usuários para o sistema. Sem taxista é mais difícil. Então, eu lembro bastante disso, assim, esse foi o momento. Era um momento de time. O time era pequeno, o time tinha, acho que 5 pessoas até então, e o dinheiro veio, inclusive, para a gente contratar mais gente. E nesse sentido, você comentou muito sobre a questão dos motoristas, né? O que vocês faziam para captar usuários, né? Vocês tinham alguma estratégia orgânica ou, na grande maioria, boca a boca ou paga? Cara, assim, pago a gente não fazia, porque a gente não tinha dinheiro. As coisas que a gente pagava era muito mais para começar a criar um pouco de marca do que performance. Do tipo, sei lá, resultados do Google, vou pagar para aparecer o nome ali, mas aquilo não dava usuários para a gente gastava pouco dinheiro mais para construir marca e para ajudar na lojinha de aplicativos também. Mas a principal forma nossa de aquisição de usuário era o próprio taxista. Então, desde o começo, na história toda da 99, a coisa que a gente mais se diferenciou dos nossos principais concorrentes, que no começo foi a Easy Taxi, depois foi o Uber, foi a proximidade e a forma que a gente cuidava dos motoristas. E no comecinho da 99, uma coisa que a gente decidiu por estratégia nossa era não cobrar dos motoristas. Então, a Easy Taxi cobrava R$2 por corrida, e a gente não cobrava do motorista. Então o cara ia lá e falava, cara, mas eu não pago nada. Eu falei, você não paga nada, você põe aí, vai ter corrida para você. A única coisa que a gente pede em troca é todo passageiro que entra no seu carro, fala da 99 para ele. E foi assim que veio a maior parte dos nossos passageiros no começo. E a gente descobriu que o tipo de panfleto mais barato que existe é um formato de cartão de visita. Então a gente imprimia cartão de visita no formato de panfleto, entregava para os motoristas e eles entregavam para os passageiros que entravam no carro dele. Esse era o principal forma de aquisição de usuário. Então uma história interessante que eu acho legal que acontecia na história de aquisição da 99 era, nesse começo a gente tinha um concorrente com bastante dinheiro, que era a Easy Taxi, né, com bastante dinheiro comparado com a gente. E o que acontecia na prática, eles iam lá, eles compravam usuários, eles faziam divulgação, material promocional, anúncios, etc. E muitas vezes o que acontecia é o usuário era impactado por essa publicidade deles, baixava o aplicativo da Easy Taxi, cadastrava, pedia o carro e tal, ele entrava no carro, na hora que ele entrava no carro, o motorista falava, viu, na próxima vez você não quer usar 99?
Então a gente conseguiu até surfar na onda do fato que a EasyTax estava abrindo o mercado. Era um mercado que não existia, eles estavam abrindo o mercado e a gente estava conseguindo se apoderar disso com um relacionamento melhor com o motorista, com um produto melhor, agradando melhor esse cara, e esse cara falava para os usuários da gente. Entendi. Nesse momento vocês estavam um pouquinho atrás deles nesse sentido, por causa também do capital que eles tinham. Sim, bom, enfim, em números certamente, em números de usuários, corridas, etc., porque eles tinham bem mais dinheiro. A gente tinha nada de dinheiro, eles tinham algumas dezenas de milhões de dólares, alguma coisa assim. E então eles usavam isso muito para fazer divulgação, né? E a gente não tinha esse dinheiro, a gente tinha um dinheiro para construir time e era isso. Então, enfim, eles tinham, até 2015, eles tinham um market share acima do nosso, principalmente porque eles eram mais conhecidos. Legal. Em 2015, foi em 2015 ou 2016 que vocês tiveram um aporte mais parrudo? Foi em 2015 que a gente teve 2 aportes seguidos da Tiger, e foi no ano de 2015 que a maior parte das pessoas passaram a conhecer 99. Então, foi o ano que a gente patrocinou o time de futebol, colocou propaganda no nome da televisão, envelopou o aeroporto, fez primeira página do jornalzinho Metro, colocou jingle na rádio. A gente fez, cara, realmente tudo foi... Que podia tudo fazer. que podia, era muito difícil você não ver 99 em quase qualquer tipo de mídia. Tinha vídeo no YouTube também, cara, tinha tudo. Mas foi uma estratégia que funcionou muito, assim, uma estratégia que uma estratégia bastante tradicional, que é difícil de medir, diferente de uma estratégia 100% online, mas a principal medição que deu resultado pra gente foi o aumento de market share, e a gente, cara, sei lá, a gente tinha menos de 1/3 de market share, a gente foi para mais de 2/3 de market share com esse tipo de estratégia. Legal. Em menos de um ano, na verdade, em alguns meses, então funcionou muito bem. E como é que foi a estratégia de vocês? Vocês iniciaram aqui em São Paulo, né? Como é que foi qual foi o primeiro momento que você fala, não, vamos começar a expandir em outras cidades, vamos começar a crescer? Cara, o momento foi 2013, mas foi basicamente foi olhar o movimento da EasyTaxi, não é só o movimento da EasyTaxi, né? O que aconteceu foi o seguinte, a EasyTaxi, a gente começou em São Paulo, a EasyTaxi começou em Rio de Janeiro, mais ou menos ao mesmo tempo, e a gente começou a ganhar espaço aqui, eles começaram a ganhar espaço lá, eles começaram a expandir, falou, cara, temos que expandir, senão daqui a pouco a gente não tem mais espaço. E a gente percebeu, e a gente viu que, cara, era um produto, um serviço que exatamente igual poderia resolver qualquer cidade do Brasil, qualquer cidade que tenha táxi. Então, era meio natural, assim, pensar na expansão, uma coisa que a gente quis fazer o quanto antes. Assim. Tinha um desafio especialmente grande em táxi, que não sei se você sabe, mas a gente, no começo da 99, a gente só cadastrava taxista e táxi, e os taxistas e os táxis são licenças que a prefeitura dá. E a gente verificava toda a documentação de todos os táxis e todos os taxistas que entravam na plataforma. Só que a documentação é diferente para cada cidade. Cada cidade tem uma documentação diferente. Então a gente teve um dos desafios de tecnologia e produto lá em 2013 foi criar um sistema que conseguisse fazer gestão e fazer verificação de documentos diferentes para cada cidade. Então, no final de 2013, a gente estava em todas as capitais, então a gente estava em mais algumas cidades grandes, a gente devia estar em umas 30, 40 cidades, mas no final de 2014 a gente estava em mais de 300 cidades. Então, que foi o que a gente acabou ficando, entre 300 e 400 cidades foi o que a gente acabou ficando. Médias para grandes. E como é que foi isso na Yellow? Muito mais rápido, né, na questão de expansão, mas eu acredito que, me corrija se eu estiver errado, mas na essência, em algumas coisas similares, né? Por exemplo, vamos começar numa região específica e a partir do case, enfim, dos aprendizados, da atração que a gente começa ali e começa a expandir. É bem parecido, assim. A gente conseguiu aprender... Uma coisa que a gente ficou muito bom na nossa história é em aprender rápido. Então, e aprender rápido, leia-se ou ouça-se, errar rápido. Então você tem que errar muito e errar o mais rápido que você conseguir, e você consegue aprender bastante. E a gente fez isso muito em São Paulo, a gente fez muitos experimentos em São Paulo. Então,
em 3, 4, 5 meses rodando em São Paulo, a gente aprendeu um monte de coisa que foi possível levar para outras cidades. Então, cara, como construir uma área de atuação, como fazer operação para garantir nível de serviço para as bicicletas estarem disponíveis para as pessoas, como fazer operação de patinete, cara, que tipo de problema que dá em tecnologia e produto. A gente iterou o produto muito rápido, é muito difícil você iterar produto físico. A gente está acostumado com um produto aplicativo que você itera muito rápido. Você põe hoje uma versão, amanhã outra, depois outra, beleza. Cara, uma bicicleta que está na rua, você precisa trocar uma coisa simples como a manopla, é muito difícil, entendeu? Não é simplesmente subir um aplicativo na loja. Você tem que recolher a bicicleta, colocar uma outra manopla e tal. Então, assim, é bastante difícil, mas mesmo assim a gente conseguiu interar bastante rápido algumas coisas nos produtos físicos também. Então, tudo isso a gente conseguiu aprender rápido, ao ponto de a gente conseguir levar para outras cidades e não cometer os mesmos erros. Isso porque a gente tinha tecnologia e produto preparados para isso, mas também a gente tinha um time grande de operações, um time entendendo o playbook, entendendo como lançar uma cidade desde o comecinho. E como é que vocês faziam? Você comentou os experimentos e até a dinâmica disso daí, ela é diferente. No caso, poxa, estou fazendo um aplicativo somente web, enfim, seja um aplicativo ou uma plataforma, enfim, e se considerar um hardware ou algum equipamento, né? Para quem está nesse lado mais de equipamento e de hardware e tudo mais, o que você tem de dica, enfim, como é que vocês trabalhavam que acredito que pode ser utilizado? Bom, tem algumas coisas. Primeiro, o software que é embarcado nas bicicletas, a gente fez questão de ter uma forma de atualizar remotamente, né, que é o que eles chamam de over the air. Então, a gente fez questão de ter uma atualização over the air para o nosso hardware. Cara, testar muito antes de colocar na rua, com a mais variada, tentar simular todas as situações possíveis. Então, antes de colocar as bicicletas na rua, a gente pedalava a bicicleta e entrava no segundo subsolo do shopping para ver o que acontecia com a bicicleta, para ver se era possível alguém usar a bicicleta naquela situação. E a gente descobriu que não funcionava e a gente iterou até fazer funcionar. A gente colocava a bicicleta na chuva para ver o que acontecia. A gente literalmente jogava a bicicleta no chão algumas vezes para ver o que acontecia. A gente colocava um monte de bicicleta uma do lado da outra para ver se uma interferia uma do lado da outra. Então, assim, tem um monte de coisa que a gente fazia, e algumas coisas até de produto. Esse lance de jogar a bicicleta no chão era para descobrir que parte que ia quebrar da bicicleta. Qual que era mais frágil? Qual que era mais frágil. A gente fez um lançamento para Friends and Family também, que ajudou bastante. Então, a gente pegou pessoas próximas nossas, que a gente falou, cara, a gente precisa de ajuda para usar muito isso aqui. Você não quer ajudar a gente? E a gente colocou, acho que eram 100 pessoas, se eu não me engano, usando bicicletas da Yellow espalhadas pela cidade para a gente ver que problema que ia dar, que problema que não ia dar. Então, cara, eu acho que o único conselho que eu tenho é conseguir fazer pequenos experimentos, testar em públicos menores e tentar testar nos mais variadas cenários possíveis, porque, cara, qualquer produto ou serviço que você vai fazer, o fluxo arroz com feijão, assim, um fluxo básico, o fluxo que vai acontecer 90% das vezes, ele geralmente é muito fácil de você, assim, perto dos outros, né? Enfim, não fácil comparado com outros, ele é fácil. Então, o usuário vai lá, encontra uma bicicleta, ele tem um celular, que o Bluetooth está ativado, está com internet, a bicicleta está com internet, desbloqueia a bicicleta, funciona, ele pedala, está sol, está lindo, a bicicleta está linda, maravilhosa, ele estaciona a bicicleta, fecha o cadeado. Pô, esse cenário, que é o cenário perfeito, mas que é o cenário que mais acontece, 80%, 90% dos casos, ele é relativamente simples de ser feito. Agora, os outros 10%, 20% ali, que é o cenário, quando chove, quando dá problema no Bluetooth, quando dá problema na internet, quando o celular acaba a bateria no meio, quando o sinal da internet está intermitente, assim, todos aqueles cenários meio cabeludos, que você fala, puta, vai acontecer pouco, mas vai acontecer. Esses são os cenários difíceis de testar.
Então, se alguém for, se tem uma dica para quem for trabalhar com esse tipo de coisa na rua, testa muito os cenários que não são o cenário perfeito. Porque o cenário perfeito, ele tem que funcionar, só que geralmente é fácil, comparado com os outros. O mais difícil é o que você faz quando o cara abriu uma bicicleta, a bateria acabou e ele precisa devolver a bicicleta e precisa saber quanto cobra. Entendeu? É um cenário difícil de você... Não, mas ele acontece. Sim. Tanto problema com o aplicativo quanto problema com a bicicleta, em si. Bem mais complexo. Legal. E sobre essa questão, voltando para a linha de raciocínio da expansão, o que vocês sentiram? Bom, a equipe de vocês acabava sendo muito descentralizada dentro de outras regiões. Como é que funcionava essa questão seja de comunicação, seja de interação com a equipe dentro da 99? Quais foram os aprendizados que vocês tiveram em ter equipes descentralizadas? O time que a gente tinha descentralizado, na verdade a gente tinha 2 times descentralizados. Era o time de operação e o time de vendas. Eram os 2. A gente tinha vendas para B2B. De vendas B2B eu não consigo falar muito porque eu não era muito próximo do B2B da 99. Mas o resto não era. Então o produto e tecnologia era centralizado, o marketing era centralizado, o financeiro era centralizado, era tudo centralizado. Só operações mesmo, que a gente tinha operações físicas nos lugares, e o time de vendas que tinha a sua dinâmica própria lá. Mas, cara, uma coisa que sempre funcionou pra gente e não é nem só na descentralização, em estratégia de como construir a empresa mesmo. Dar muita autonomia e colocar pessoas que você confia que o trabalho vai ser feito, assim, contrate pessoas, coloque pessoas brilhantes lá, que você não vai precisar ficar fazendo microgestão. Então isso sempre ajudou muito. Era mais o Paulo que tocava operações, mas eles tinham um call diário com todos os líderes de todas as regiões. A gente dividiu o Brasil em algumas regiões, cada um era responsável pela região, pelos resultados. Mas todos eles tinham autonomia para tomar decisão sobre a sua área. E outra coisa que era feita, eu acho que era uma vez por semana, ou a cada 15 dias, não lembro, tinha um call específico para troca de conhecimento. Eu aprendi essa coisa aqui no Sul, acho que pode ser legal para testar isso aí no Nordeste, ou sei lá o que. As pessoas iam trocando figurinhas sobre o que funcionava e o que não funcionava. Então, basicamente era isso, era todo mundo remoto mesmo, todo mundo com bastante autonomia. Eles tinham budget e tinham que controlar os principais KPIs, então número de motoristas, número de corrida, dependendo da fase da empresa, principalmente fase das cidades. A cidade no começo, o principal é colocar motorista para dentro, depois que tem motorista para dentro, o principal é você fazer número de corridas. Então, dependendo da fase da cidade era assim, mas basicamente um call diário para todo mundo meio que fazer um checkpoint ali, muita autonomia e outros calls para compartilhar conhecimento, compartilhar sucessos, esse tipo de coisa. Legal. Isso vocês trouxeram para Yellow também? Para Yellow também tinha coisas parecidas com isso, calls. Na verdade, na Yellow, eles fizeram, o que foi feito foi, tinha um time de lançamento, então um time que vai para preparar uma cidade para receber os veículos pela primeira vez, e aí esse time ele opera por alguma coisa tipo um mês, e aí tem uma passagem de bastão para um time que vai fazer manutenção e crescimento daquilo. E aí tinha isso. E o time de lançamento, ele fazia alguns lançamentos por vez, assim, não era que a gente lançava muitas coisas. Então, estou focando em lançar agora Campinas. E já pensando na próxima, que talvez é Santos, sei lá, não lembro das cidades, mas era assim. Então já estava trabalhando meio que em 2 ao mesmo tempo, uma já para lançar, outra para adiantar a próxima. Show. Era um pouco assim. Legal. E sobre um dos desafios que eu acredito que vocês enfrentaram, e até uma pergunta que eu queria fazer, é sobre questão de regulamentação, né? Mas em caráter de opinião sua, quando vocês iniciaram, eu acredito que vocês nem imaginavam que iriam precisar mexer com isso daí
se envolver com o governo, enfim, com um monte de, talvez, questões burocráticas nessa jornada. Como é que isso funcionou na época da 99? Assim? Não sei se você fez muita parte disso, mas, enfim, como é que foi isso daí? Porque hoje, enfim, está passando também por uma questão de regulamentação agora de patinete e tudo mais, e a questão da regulamentação de carros, de taxistas e, enfim, carros individuais ali, já está mais avançada, né? Como é que foi esse período? Cara, foi uma das coisas mais surpresa para mim, assim, porque eu não imaginava que, assim, quando a gente começou, a gente era táxi, a gente fez um trabalho bastante legal de entender a regulamentação de táxi, até para entender se o que a gente estava fazendo era alguma coisa que era permitido ou não, e a gente entendeu muito bem isso e que era permitido. Mas aos poucos, conforme foi vendo a provocação, conforme as pessoas foram querendo e foram vindo as provocações de você ter carro privado transportando pessoas, não só táxi, aí a gente percebeu que a gente precisava entrar nessa conversa. E pô, uma coisa que eu me surpreendi, assim, que eu gostei muito de ter feito na história da 99 foi a gente montou um time de relações com o governo, e a gente sempre teve uma postura muito legal de colaborar com as prefeituras e de trazer propostas e conversar de forma positiva. Tem muita gente que gosta de xingar o governo, de falar mal, de o governo só atrapalha, etc. Tem algumas coisas que o governo precisa fazer, garantir a segurança das pessoas, por exemplo, esse tipo de coisa. E o que a gente sempre fez muito bom cara, de forma filosófica, o que a 99 e a Yellow querem, de forma filosófica, é o mesmo que o governo quer, que as pessoas transportem mais rápido, que as pessoas se transportem mais barato, que as pessoas se transportem de uma forma mais segura. Então, com esse tipo de mindset, você consegue sentar na mesa e falar assim, cara, como que a gente trabalha junto para a gente chegar lá? Então, a regulamentação do transporte de carro privado é uma coisa que a 99 influenciou bastante, estava na mesa discutindo com todo mundo. E isso para diversas outras coisas, por exemplo, quando a gente, ao mesmo tempo que a gente estava trabalhando na regulamentação de carro privado, a gente também estava trabalhando como que a gente melhora a regulamentação do táxi. Então, por exemplo, em São Paulo, graças ao trabalho que a 99 fez junto com a prefeitura, a gente lançou, por exemplo, o táxi preto que existe hoje, que não existia antes, porque a gente tinha dados para a gente começar a suportar a decisão de táxi na cidade. Graças ao relacionamento da 99 com a Prefeitura de São Paulo também, a gente conseguiu liberar os táxis para rodar nos corredores, em qualquer horário, nos corredores dos dois lados. Graças ao trabalho que a 99 fez junto com diversas prefeituras no Brasil, táxi agora consegue dar desconto. Antes era proibido o táxi dar desconto. O táxi tinha que cobrar o valor do taxímetro e ponto. Não podia dar desconto. E a gente falou, pô, como é que o taxista vai competir com um carro privado sendo mais caro? Ele precisa conseguir dar desconto. E a gente trabalhou junto com as prefeituras para os taxistas poderem dar desconto. E hoje pode. Então, então assim, a gente trabalhou junto com diversas prefeituras. Aí tem uma dificuldade maior, que é trabalhar com transporte, tem que trabalhar com prefeitura por prefeitura, não é um governo centralizado. As leis municipais. As leis municipais. Então, a gente trabalhou com cada um. Então, assim, foi uma surpresa para mim no sentido que eu não achava que a gente ia precisar fazer isso, mas acho que a gente fez de um jeito bastante legal, assim, que é sentar junto, levar dados. A gente tem até hoje, dentro da 99, uma área que é de Public Policy, que basicamente faz estudos de transporte, leva estudos de transporte e propostas para o governo tomar decisão. Então, uma das coisas que atraiu a gente na parceria com a Didi é que a Didi fazia uma coisa bastante parecida com isso na China. A Didi já tinha só que a Didi estava um pouquinho mais na frente porque eles tinham muito mais dinheiro e muito mais gente que a gente, mas eles já estavam, por exemplo, controlando semáforos de algumas cidades lá na China, ajudando a melhorar o trânsito. Com base no tráfego. Com base no tráfego. Então eles tinham sensores e controle de semáforo e eles conseguiam melhorar coisa tipo 10% o trânsito só controlando o timing dos semáforos. Então eles tinham diversas pesquisas legais assim. E esse é o tipo de postura que eu acho legal de você ter como uma empresa que lida com alguma coisa que o governo tem um interesse muito grande regulatório. Né? Então eu acho que o jeito de fazer é vamos trabalhar junto. Muitas vezes as coisas que o governo aprova ou não aprova, às vezes é por falta de informação.
porque ele não sabe onde buscar a informação. E se você leva a informação para ele e mostra como aquilo pode ser bom para a sociedade, fica melhor para todo mundo. Mais informação, você toma decisões melhores. Show, animal. Bom, só para finalizar aqui essa parte, já que você mencionou da Didi, eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a saída, né, vocês, enfim, a venda da 99 para a Didi, porque primeiramente se tornaram investidores, né, com uma participação já relevante, eu acredito, na época, e posteriormente a aquisição da maioria, né. Como é que foi isso daí? Cara, basicamente foi assim, eles entraram com um aporte bastante relevante em janeiro de 2017, junto com a SoftBank, então foi uma rodada que foi um pouquinho estendida, então entrou a Didi, a SoftBank, e os dois juntos deram 200 milhões de dólares. Na época era o maior aporte de venture capital da história da América Latina. E com isso a gente tinha dinheiro para competir com o Uber, basicamente, lançando 99, fazendo o 99 Pop crescer. Já tinha alguns meses que a gente tinha lançado. E eles também ofereceram acesso a o que eles já tinham construído. Então, playbooks de operação e as tecnologias e produtos que eles tinham na China. Então, aqui na 99 a gente tinha o 99 Táxi, 99 Top e 99 Pop, que eram os três produtos que a gente tinha. E na China eles tinham 11 produtos diferentes. Então eles tinham um serviço estilo limousine, eles tinham um serviço de van, eles tinham um serviço de táxi normal, de carro normal também. Eles tinham um serviço que você chamava um motorista para dirigir o seu carro. Então, vamos supor, você foi pro bar, bebeu, falou, puta, não posso dirigir, você chamava, vinha só o motorista. Que legal. Dirigia para você. Então, assim, eles tinham diversos produtos diferentes e ele falou, pô, legal. Eles também já estavam trabalhando com controle de semáforo, com um monte de coisa legal, interessante. E eles começaram a falar, cara, a gente não está aportando só dinheiro em vocês, a gente também está te dando acesso a esse tipo de coisa. E a gente começou a considerar o que fazia sentido e o que não fazia sentido. E aí o board se reuniu e falou, cara, vamos começar a fazer a transição da tecnologia da 99, vamos adotar a tecnologia da Didi. E beleza, eu comecei a trabalhar nesse plano, criei o que seria o plano de transição de tecnologia da 99 para a tecnologia da Didi, levantei minhas preocupações aí da tecnologia deles não está pronta ainda, tal, e até porque muito das tecnologias dele não estavam prontas, começou a dar um pouquinho de desacordo, vamos dizer assim. E aí, cara, criei o plano de transição. O plano de transição estava sendo executado e eu sempre fui CTO da empresa. Então eu comecei já a ficar desencaixado, assim, já fiquei, né, até por isso que eu comecei até a me interessar por outras coisas, como a Yellow e tal. E eles começaram a fazer uma pressão grande para colocar a tecnologia deles, apesar de eles terem tido aporte, eles não tinham domínio sobre eles, a empresa não era deles e tal. E aí, pô, fomos conversar todo mundo e falou, cara, acho que faria sentido, se vocês querem ter o controle, faria sentido a gente talvez conversar da venda. E aí meio que isso enrolou um tempo e eles fizeram a proposta pra gente no comecinho de 2018, né, finalzinho de 2017, comecinho de 2018, e assim foi feita a venda. E a venda foi uma venda, como é que eu vou dizer assim, brusca. Então, eles compraram todo mundo, eles pegaram o domínio da empresa e não teve earn-out para ninguém, todo mundo no mesmo dia saiu. Então, esse foi o processo, assim. Não teve lock-in. Não teve nenhum tipo de lock-in. E aí, eventualmente, eles acabaram fazendo a transição. Depois daqueles pontos que eu levantei de tecnologia e produto, deram um pouquinho de problema para eles e tal. O aplicativo deu uma patinada por um tempinho, mas hoje já está indo muito bem. Enfim, passo por uma fase lá e o negócio volta a pegar tração. Né? Animal. Show. Fazer um bate-bola agora. Primeira pergunta, livro favorito? Livro favorito? Cara, tem dois livros que eu gosto de falar deles. O primeiro é o livro das Apos, aquele, acho que chama Satisfação Garantida. É um livro que conta
a Zappos é aquela empresa que vende, é um e-commerce de sapatos nos Estados Unidos, foi comprado pela Amazon. Mas eles tinham uma obsessão muito grande pela satisfação do cliente. Então, eles criaram coisas como, por exemplo, a área de atendimento ao cliente é a área que recebe o budget de marketing, por exemplo. Então, os próprios atendentes, eles têm budget de marketing para encantar os usuários, tá? Os clientes que entram em contato. Então, é bastante legal. E o outro livro, cara, é o livro do Peter Thiel, o From Zero to One, que, cara, a parte que eu gosto muito dele é aquela, bem no comecinho ele fala sobre inovar. Quando você inova, você está construindo o futuro. Aquilo para mim é um jeito de pensar bastante apaixonante, assim. Se amanhã as coisas são iguais a hoje, amanhã ainda não é o futuro. Amanhã continua sendo presente. Você constrói o futuro na hora que você transforma as coisas, na hora que você leva as coisas para uma eficiência maior, quando você traz uns produtos que mudam a vida das pessoas, é isso que você constrói o futuro. Isso para mim é um ponto de vista bastante apaixonante sobre empreender, assim. Então, eu gosto Show. bastante. Legal. Ferramenta ou aplicativo favorito? Ferramenta ou aplicativo favorito? Cara, minha vida inteira, eu sou um cara que não sou naturalmente organizado, então eu preciso de aplicativos para me organizar. Mas basicamente minha vida inteira está no e-mail, no Gmail, no Calendar, no calendário e no aplicativo de gestão de tarefas. Eu gosto muito do Asana. Não sei, enfim, eu já testei alguns, o que acostumei mais com o meu tipo de workflow foi o Asana. Não sei se tem, cara, Yellow, 99, são aplicativos que eu sugeriria. Também sugiro. Não sei se me vem mais alguma coisa na cabeça, acho que não, cara. Pô, legal. Tem alguma newsletter ou algum site, enfim, que você acompanha com frequência, que é a tua fonte de conteúdo? Cara, não tenho, assim. Eu assino o The Brief, que gosto de ler, porque às vezes é uma leitura fácil. E eu gosto muito do Feedly. Mas o Feedly, eu não me inscrevi em nada específico. Eu fui pegando, ver as coisas de tech, de startup, de empreendedorismo, fui ticando lá. Sugestões ali. Isso, então leio TechCrunch, leio. Então, Feedly acho que é um outro aplicativo que eu sugeriria, porque eu não sou um cara que tem as coisas, sempre sigo esse cara, tá? Eu gosto de meio que passar o olho em tudo e em 5 minutos ver tudo que está acontecendo. Ver as manchetes, os highlights. Isso, e aí se tem alguma coisa interessante aí. Vai a fundo. Legal. Nesse mesmo caminho, tem algum empreendedor, enfim, alguma pessoa que você acompanha, que admira, que tá presente de alguma forma? Não, cara, eu não sou um cara que tem, puta, esses são os ídolos e tal. Não tem um empreendedor que falou, cara, esse cara, não tem. Tá, legal. Por último, tem algum hábito, alguma rotina que você pratica, assim, alguma coisa mais pessoal sua que te ajuda, enfim, a ser um profissional melhor, uma pessoa melhor? Cara, tem algumas coisas. Uma coisa que eu acho que faz bastante diferença na minha vida, eu comecei a valorizar isso no meio da minha jornada de empreendedor, foi ter um hobby não relacionado a trabalho. Por muito tempo na minha vida, quando eu comecei a empreender, eu falei, não, meu hobby é meu trabalho. Mas é muito legal você ter um hobby, uma coisa que te tira, te desconecta do trabalho. Enfim, diversas técnicas criativas envolvem você de uma hora desconectar do que você está fazendo e muitas vezes é aí que vem a ideia. Então, eu gosto de fazer coisas que me desconectem do trabalho de alguma forma. E eu gosto de ter, eu tenho a sorte de ter hobbies que eu consigo colocar no dia a dia. Então, por exemplo, todas as minhas empresas eu sempre tive um violão do lado da minha mesa, porque eu toco violão e todo dia eu toco pelo menos 15 minutos de violão, que é um negócio que consegue me desconectar. Outra coisa que eu gosto muito é videogame, porque videogame, cara, é um negócio que você precisa se concentrar com o que está acontecendo na tela. Senão o bichinho morre lá. Então assim, você não consegue ficar pensando no trabalho e jogar ao mesmo tempo. Você tá 100% presente. Né? Exato. Cozinhar também, eu gosto de cozinhar, é outra coisa que faz isso. Você se desconcentra, você queima, você vai fazer errado e tal. Então eu gosto de coisas que me forcem a desligar de alguma forma. Outros hábitos são hábitos de empreendedor, cara. Ser curioso, aprender,
tentar aprender sempre coisas novas, questionar as coisas do jeito que elas são, se incomodar com tudo. Bom, a parte de ser empreendedor é meio chata, porque você fica meio ranzinza, né? Porque você se incomoda com tudo, você reclama de tudo. Então, mas eu acho que isso é uma outra habilidade que é legal você treinar no dia a dia. Mas eu acho que o mais forte é isso, cara. Acho que uma boa dica para empreendedor, que geralmente o empreendedor não valoriza esse tipo de coisa. A parte do hobby. Então eu acho que é legal você conseguir desconectar de alguma Tem alguma forma. coisa que te tire um pouco da correria do trabalho. Exato. Legal. Renato, muito obrigado. Cara, foi muito legal. Eu que agradeço, cara. Espero que tenha sido bom. Show, animal. Pessoal que está ouvindo, que está assistindo, bom, obrigado. Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí, vamos até a próxima. Valeu.